Olha, gente, na próxima semana acontece, nos dias 14 e 15 de setembro, a 11ª Jornada Maranhense de Ortopedia e Traumatologia. E continuam as inscrições do evento, que é promovido pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Quem vai falar mais sobre o assunto é o vice-presidente da sociedade, o ortopedista Tairon Medeiros. Vem para cá, Tairon, para a gente conversar a respeito desse assunto. Aliás, a gente já estava batendo um papo aqui enquanto o programa não ia para lá. Tudo bom, meu irmão? Como é que vai ser o evento, hein, Tairon? Bem, Gisele, primeiro agradecer a presença, para a gente poder divulgar essa jornada. O evento, esse ano tem um tema muito importante, que a gente está trazendo as principais atualizações dentro dos tratamentos da ortopedia, o que é de mais moderno hoje no Brasil e também as técnicas que são feitas mundo afora, né? E buscando atualizar não só o nosso ortopedista, mas toda a população da área de saúde que envolve o tratamento ortopédico. Os fisioterapeutas, os nutricionistas, pensando no plano nutricional do paciente, no pós e no pré-operatório, os enfermeiros, pensando nos cuidados, nos cuidados com as feridas. A população acadêmica também é bem-vinda para ter noção de o que é ortopedia, dos tratamentos, e essa jornada vai dar bastante foco, bastante ênfase, principalmente nos tratamentos menos invasivos. Aquela história de muitas vezes o menos é mais. Você tratar o paciente de uma forma menos lesiva à sua musculatura, aos seus nervos, permite um retorno precoce às suas atividades, permite uma fisioterapia, uma reabilitação com menos dor, com menos lesão, com menos fibrose, e muitas vezes o paciente consegue retornar melhor às suas atividades físicas do que pensando num tratamento muitas vezes mais agressivo, mais cruento. Tu falaste em duas coisas aí, eu queria que a gente discutisse isso, questão da alimentação. Às vezes a gente não imagina que isso é também uma coisa essencial, tanto no pré quanto no pós-operatório, né? Exato. Muitas vezes na visão do próprio ortopedista ou do paciente, a necessidade, a urgência dele é de operar, né? Fazer uma artroscopia, fazer uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, ou numa fratura, operar a fratura, mas muitas vezes o paciente, ele é um desnutrido. E quando a gente fala de desnutrido, a gente não fala só do paciente magérrimo, super magro, consumido. A gente fala do paciente como um todo, desnutrição de uma proteína ou de vitaminas. Então é importante o cirurgião também não ter só aquele ímpeto de operar o paciente, mas tratar o paciente como um todo. Ver se a dieta, ver se a alimentação, introduzir, muitas vezes numa cirurgia de urgência não consegue tratar o paciente para trás, né? Mas dali para frente, para prevenir um paciente bem nutrido, um paciente com todas as vitaminas, todas as proteínas adequadas, você consegue melhorar aspecto de cicatrização, diminuir risco de infecção, melhorar a força muscular do paciente, diminuir risco de novas quedas, pensando, por exemplo, em pacientes idosos. Então a nutrição ela também faz parte desse processo, tanto pré-operatório como pós-operatório. E nós, como cirurgiões, também temos que olhar esse lado do paciente. E Tairon, é um aspecto interessante, porque é o seguinte, porque isso diz respeito até à própria saúde do paciente, naquilo que talvez ocasionou uma lesão por causa do sobrepeso e a musculatura não estava preparada para aquilo, e aí forçou uma articulação, um osso, e aí acontece a lesão. Aí, portanto, é só para a gente ver que uma dimensão da coisa é muito maior. Eu tive, e aí um segundo ponto que eu queria discutir contigo, eu tive uma cirurgia de coluna em 2016, né? Tive agora recente uma do braço e que, na verdade, fez um mês ontem, e assim, completamente recuperado já dos movimentos, mas eu já vinha de uma rotina de alimentação legal, bacana, e estou mantendo isso, ou seja, e eu senti na pele o que é a importância disso, né? Exatamente, como a gente havia comentado, o paciente ele ter uma rotina saudável, alimentação saudável, uma consciência corporal, isso auxilia demais no pós-operatório do paciente, tanto para evitar perdas musculares, como para favorecer a regeneração muscular, osso, nervo, equilíbrio, né? A gente tem muitos pacientes, por exemplo, que sofrem fraturas, idosos, né? Fraturas por queda. Aquele idoso ele não tem só um desequilíbrio porque é idoso, mas porque ele tem uma perda muscular, uma fraqueza óssea,
que muitas vezes com um processo de fisioterapia adequado, um processo de nutrição adequada, a atividade física adequada, você consegue prevenir novas quedas, reabilitar mais rápido um paciente que sofreu fratura. Pensando também você falou das cirurgias, por exemplo, de coluna, a gente vai trazer as cirurgias minimamente invasivas. Pronto, me perdoe interromper, porque era justamente esse o outro ponto. A questão de técnicas, que você falou na tua primeira fala, de técnicas mais modernas, que antigamente a gente tinha muito medo, cirurgia na coluna, parecia ser um bicho papão. E eu citei o meu exemplo, porque justamente a minha coluna foi um sucesso. Quero até mandar um grande abraço aqui para o doutor Wenner, que apesar de não ter sido feito por um ortopedista, neurologista, neurocirurgião, mas foi fantástico. O cortezinho desse tamanhinho. Então, assim, vocês vão discutir também essas questões de técnicas novas, menos invasivas, com a recuperação mais rápida, e que precisa tirar esse mito do medo, né? Exatamente. Esse é o principal foco, como eu falei anteriormente, da nossa jornada. Para a coluna, a gente vai trazer a radiofrequência, que é uma cirurgia em que você, apenas com agulhas, consegue encontrar o ponto de dor do paciente e eliminar apenas aquele nervinho que está trazendo a dor para o paciente. Isso permite que você não mexe na estrutura óssea, não mexe na estrutura muscular do paciente, você apenas elimina a dor, muitas vezes temporariamente, e permite que aquele paciente que não conseguia, por exemplo, fazer um fortalecimento muscular, fazer uma fisioterapia pela dor, o paciente já entrou num ciclo de dor, parada de atividade, fraqueza muscular e mais dor, você quebra esse ciclo, você tira a dor do paciente e permite que ele consiga fazer um trabalho de fortalecimento, equilíbrio muscular e evite uma nova lesão, né? E sem ser tão agressivo. Tem ainda as cirurgias ortopédicas, as cirurgias que você vai mexer mesmo na estrutura óssea, na estrutura muscular, mas procurando acessar apenas pontos mais específicos, apenas a parte óssea que está lesada, diminuir um pouco da ampliação da cirurgia, que também favorece cicatrização, retorno melhor. Então, as cirurgias minimamente invasivas, ela tem esse pensamento de fazer o mínimo necessário para que o paciente fique bem e comece a reabilitar o mais precocemente. Carol, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o convite então para o pessoal, especialmente porque o público-alvo, ele diz respeito exatamente a todo mundo que trata dessas questões, que geralmente, e o interessante é que seja uma equipe multidisciplinar. Você vê aqui que a gente falou de neurologista, a gente falou do ortopedista, e você falou de fisioterapeuta, nutricionista também. Então vamos fechar o convite enquanto a gente está com a arte aí na tela, por favor. Bem, a todos os colegas que estão nos assistindo nesse momento, gostaria de, em nome da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia do Maranhão, convidar todos vocês a participar do nosso congresso. Acadêmicos de medicina, fisioterapia, nutrição, enfermagem, profissionais da área de educação física, nutricionistas, fisioterapeutas, será um grande prazer, e todos os médicos também, será um grande prazer tê-los lá com a gente. Muito obrigado. Legal. Carol, obrigado mais uma vez aqui por estar com a gente no programa. Show de bola. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção sempre. Agradeço. Você sabe que o espaço aqui é seu. Igualmente. Pode voltar se precisar lá na clínica também, fica à vontade, viu? Um abraço. Obrigado. Parabéns pela recuperação. Show de bola.